Shalom, shalom, queridos do Facebook, shalom, shalom, queridos do Instagram, os queridos que vão se expor a essa live de intercessão e concordância mais tarde. Shalom, Eliceia, shalom, Clemilda, shalom, Fabi, shalom, shalom. Vamos para mais uma semana aí, né? De oração, de meditação, de comunhão com o Espírito Santo, de comungarmos com Deus e a sua palavra. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a te escolher. Que o Senhor seja o primeiro contato nosso quando acordamos. Que nós possamos nos encontrar contigo todos os dias. Que o Senhor seja a primeira pessoa que nós podemos dizer bom dia, Espírito Santo, bom dia. Obrigada por mais uma noite, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu para que estivéssemos aqui, né, compartilhando a palavra de Deus, nos expondo, meditando. E o nosso texto hoje que nós vamos meditarmos, né, antes de orarmos, está em Mateus 5, a partir do verso 21. Ensino a respeito da ira, né? E os textos que vão seguir estão todos em vermelho. Então, foi Jesus que falou, é Jesus que está aqui nos ensinando. E é tão sério, é tão grave isso que não é brincadeira não, né? Olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate, né? É um dos mandamentos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá, meu Deus, eu não sei vocês, mas sinceramente, queridos, eu já fui pega aqui, né? Na primeira, já cometi a primeira infração. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá ficar com raiva. Ai, tem gente que fala assim, eu tenho raiva, eu tenho ira, eu tenho ódio, eu odeio. É muito comum a gente falar, ouvir isso. Aí Jesus fala assim, eu não digo nem que mate, olha, não precisa nem matar. Só ficar com ira e com raiva contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar, olha só, queridos, o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo, sinceramente, a gente fala assim, né? Eu acho que Jesus não conhecia muitos xingamentos no tempo dele, não. Porque tolo, se fosse tolo ainda estava bom a gente chamar, né? Mas a gente chama de coisa pior, não é verdade? Não sei vocês, mas eu estou totalmente enquadrada nesse texto, né? E quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Presta atenção. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro e reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Olha, queridos, me ocorreu aqui na minha mente uma situação. Não sei na igreja de vocês aí, né? Mas na nossa, na hora da oferta, a gente tem igreja que o diácono ou uma pessoa passa
com um cesto, com a sacolinha, então você não precisa se levantar. Mas na nossa igreja, a gente tem que se levantar, né? A gente vai ou lá, passar na maquininha, ou vai depositar no baúzinho lá, a oferta no envelope. E aqui o texto diz assim, ó, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, volte e faça a sua oferta. E na hora que a gente estava lendo isso, eu lembrei que na nossa igreja a gente se levanta. A gente vai até o baúzinho lá para fazer, depositar, né, o envelope com a oferta, o dízimo, tudo. Ou alguns vão lá para passar na maquininha, né, a sua oferta, seu dízimo. E é uma bela oportunidade, porque você já está de pé, né? No nosso caso, da nossa igreja, a gente já ficou de pé, né, Fabi, né, Cléo? Então, de alguma forma, a gente já se levantou, né, Ricardo? Shalom, Ricardo. Shalom, Jane. Então, nesse momento que a gente se levanta, né, e vai fazer a oferta, e na hora que que o Espírito Santo nos lembre, e a gente aproveita a oportunidade que já está de pé, e já vai lá fazer a reconciliação com o irmão, né? No 25 diz assim, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Ou seja, quando não é que nós estamos andando na mesma estrada, né, pegando o mesmo rumo, mas a caminhada é a vida. Enquanto tem pessoas que hoje já não existe mais, estão longe de nós, a gente não faz parte mais da nossa rotina. Temos páginas da nossa vida, páginas viradas. E nós vivemos, às vezes, naquele momento, daquela página, daquela situação, em desacordo com pessoas. E aqui o texto diz, entre em acordo sem demora, seja hoje, que seja agora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Enquanto você ainda trabalha com ele, enquanto você ainda congrega com ele, enquanto você ainda mora com ele, enquanto vocês ainda são vizinhos, ainda tem um relacionamento, né? Isso é muito importante, Deus. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu fico triste comigo mesmo, porque eu quero muito acertar, eu desejo muito. E às vezes as coisas acontecem rapidamente e eu sou muito lenta. Não sou assim esperta, assim, sabe? Eu tenho que me acalmar mais, ter mais calma e observar a ação do Espírito e aguardar a voz do Espírito Santo para depois eu tomar alguma atitude. Domingo na igreja alguém falou comigo alguma coisa, me pegou pela mão e eu concordei com a fala dela. Mas depois o Espírito Santo falou assim, ela queria um abraço. E às vezes a gente, na nossa pressa, né, Fabi? Vamos dizer assim, na nossa pressa, né, querer ir embora, querer almoçar, sei lá, né? E às vezes a gente não presta atenção, não espera o Espírito Santo atuar. Às vezes, né, alguém está procurando você para falar alguma coisa, quer um tempo, está criando coragem, aí você... Então, assim, queridos, nós precisamos muito da pausa, sabe? Tranquilidade, andarmos no Espírito, deixarmos que Ele nos conduza. Nós temos a paz que excede toda a compreensão humana e porque a gente anda tão avexado. O que nos quer nos tirar daquele lugar com tanta pressa?
Às vezes a gente acha que tem justificativa. Mas por que que eu quero sair correndo dali? Às vezes, tem obra que Deus quer concluir, ou antes, ou durante, ou após o culto. E aqui está falando de oportunidades durante o culto, no período da oferta. Às vezes você queria falar algo com seu irmão, queria pedir um perdão, queria dar um abraço. Muitas vezes, né? Tudo bem, eu acho que eu pisei na bola domingo. Perdão, Espírito Santo. Eu vou abraçar ela no domingo. Eu quero ter outra oportunidade. E às vezes a gente passa o olho assim, na igreja, o Espírito Santo coloca algo no seu coração em relação a alguém. Aí eu fico ali, ó, guardando a hora da oferta. Falei, quando eu levantar, porque depois do culto, as pessoas querem sumir, desaparecer. E às vezes você procura, nem acha mais. E às vezes ela nos procura e pode não nos encontrar, né? Já foi. Então, na hora da oferta, Deus está olhando o envelope, de que forma nós estamos ofertando, mas Ele também está olhando em que condições estamos levando essa oferta. Porque Ele diz que não aceita, não vai aceitar o nosso dinheiro, não vai aceitar a nossa oferta. Talvez o dinheiro seja bom, não esteja rasgado, não está furado, não está desbotado, não está colado, né, com fita durex. Mas às vezes as nossas ações, nós estamos. E quando vamos ofertar, estamos entregando, sabe? Cordeiro manco, cego, doente. Tudo aquilo que Deus não gosta. Que Ele fala que quando trazer a oferta, que seja o mais novo, o sadio, o com vigor, que seja ofertado a Ele. E quando a gente leva essas ofertas, e nós não estamos legal, queridos, com parentes, com esposo, né? Com amigos, com irmãos, é a mesma coisa que ofertar a Deus. Essas ofertas de animais doentes, mancos, coxos. Porque Deus olha a motivação e como nós estamos indo entregar. Se com as mãos sujas ou o coração impuro. Então, uma vez eu ouvi de um pregador que diz que se engana quem fala que Jesus veio abolir a lei. E nós lemos num texto onde Jesus falou isso. Eu não lembro exatamente aonde, né? Porque são tantas marcações, mas nos textos atrás aqui, ó, achei, no 17, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu não vim para abolir. E por mais que nós estamos no tempo da graça, as coisas ficaram mais exigentes. Quem ficava pensando, olha, olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda, né? Aqueles mandamentos, aquela situação. E fala, não, agora com Jesus, ó, é só love. Engana-se. Ele mesmo declarou, eu não vim revogar a lei, não vim. E nem os profetas, eu não vim. E quando ele diz, se alguém falou para você não matar, eu lhe digo ainda mais, não precisa nem matar. É só você ficar com raiva dele. Que já é aqui, ó, réu de julgamento. E insultar o seu irmão, né? E aqui fala e chamar de tolo, né? E a gente não chama só de tolo, chama de coisas piores. Então estará sujeito ao inferno de fogo. Queridos, Jesus avisou, eu não vim revogar a lei e nem os profetas.
Muito pelo contrário. Agora, eu e você temos experimentado, nós temos visto a santidade de Deus. Quando nós entramos no nível de adoração e contemplamos a sua face, nós podemos enxergar a bondade de Deus, o quanto Ele é santo, quanto que é tudo branquinho. E aí, você vê que naquele momento, naquele ambiente, não cabe xingamento, não cabe ira, nada que não presta fica assim totalmente anulado diante dessa presença. Quando nós estamos em adoração, quando nós entregamos, ali nos entregamos e vamos ao nível de ver a face, de nos ver prostrado diante do altar, do trono de Deus. E eu e você temos essa experiência, e você pode concordar comigo e dizer que nesse momento não cabe, a gente não cabe pecado, não tem espaço para nada disso. Então, assim, você já pensou Jesus chegando assim em Jerusalém? Quando ele subiu o monte para orar, e ele chorou por Jerusalém. E falou: quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da sua asa. Você vê o grau, o nível de amor de Jesus. Agora, se não é uma pessoa, se não é um filho de Deus, se não é um homem cheio do poder de Deus, cheio de Deus, com caráter de Deus, no mínimo vai chegar lá no Alto Jerusalém, ô povinho, ô bando de pecador, viu? Merece mesmo ir tudo pro inferno. Se preocupe não, eu tô aqui, eu sou a salvação. Mas vocês me rejeitaram? Olha, o que tá vindo aí para vocês mesmo é o inferno, é o que vocês merecem. Você vê que num grau de rejeição que Jesus teve para com aqueles do qual ele foi enviado. E ali, ele, naquele monte, tem a visão de Jerusalém e começa a chorar. Começa a ter compaixão daquele povo, da sua nação, dos seus irmãos. Então, nós temos que entrar nesse nível de santidade. E tem uma palavra que está queimando no meu coração esses dias. Senhor, hoje é um dia, terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Eu me levanto no poder de Deus, na unção do Espírito Santo, sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Me levanto nessa manhã para vencer o pecado, o mundo e a carne. Eu preciso vencer isso todos os dias para desfrutar dessa santidade. Porque, queridos, o texto fala: aquele que chamar de tolo está sujeito ao inferno, né? E aqui, quando ele fala no 25, entre em acordo sem demora. Esse texto está falando exclusivamente de relacionamento. Relacionamentos quebrados com familiares, com filhos, com os pais, com noras, com genro, com sogra, com os irmãos na igreja, com lideranças. Meu Deus, olha, e você acredita que eu confesso para você que eu acordei e veio dentro de mim? Faz uma listinha de gente que você não convive mais e que aconteceram coisas desagradáveis, né? Ontem eu estava comentando com o Ricardo a respeito de uma situação e essa pessoa retornou. E aí eu falei para ele: amor, quem sabe que Deus não trouxe de volta justamente para eu e você orarmos. E não é fácil, às vezes
Não é fácil você, eu não digo nem porque a pessoa fez alguma coisa para você. Eu não digo nem porque ela te ofendeu, ou foi ríspida, ou foi grosseira, mas que é tão difícil a gente se relacionar com pessoas que a gente sabe que não gosta da gente. Eu não digo que a gente tem que ter olho de peroba nem cara de pau. Não é suficiente. Tem que ser controlado pelo Espírito Santo e ter muito amor de Deus e dessa compaixão de Jesus. Será que, como eu, nessa manhã, nesse dia, você não tem algum desafio hoje para desenvolver e colocar em prática? A bater hoje na porta, ou pegar o telefone, falar: olha, eu tô ligando para saber como você está. Tem gente que às vezes nos liga, entra em contato, que a gente depois fala: ai, o que aconteceu? Ué, quem morreu? Fulano ligou. Ou a pessoa, fulana falou comigo. Olha, fulano, o que aconteceu? Fulano veio falar comigo, veio conversar comigo. A gente se surpreende, né? Porque a gente vive nessa rotina diária feia, viscosa, dos mal-estar, né, das pessoas. E o Senhor está nos dando uma oportunidade nesse dia de nós colocarmos em prática essa palavra. Ah, Débora, mas não sou eu, é a pessoa. Mas é justamente, o texto está dizendo aqui, ó, se você sabe que é ela que tem algo contra você. Por quê? É óbvio que se é a gente que fez, a gente já tem que pedir perdão na hora, já tem que se arrepender. Mas é aquela guerra fria que ninguém fala nada, mas a gente sabe que tem um mal-estar, tem um climão ali, sabe? E essa palavra tá falando diretamente para hoje, para esse climão que nós muitas vezes nos envolvemos, somos enlaçadas por Satanás. No 25 diz: entre em acordo sem demora. Ou seja, sabe, queridos, é hoje, é para hoje, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O que é isso? Ah lá, é crente. Olha lá, é líder. Olha lá, é pastor. Olha lá, ora. Olha lá, prega. Mas isso é entregar ao juiz. E como Satanás não é bobo, não é nada, né? Ele já pega o que é essa brecha. Já pega essa falha. O juiz entrega você ao oficial de justiça. E você seja jogado na prisão. Olha só, quem fica na prisão, quem está em prisão, sabe, queridos, tem coisas na nossa vida que a gente fica sem explicação. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou nessa situação? E às vezes nós nem percebemos que estamos em prisões por causa de determinadas coisas. Às vezes a gente fala um nome, aí a pessoa fala: nem me fala nesse nome, nem me fala nessa pessoa, né? Quando nós somos sarados, quando nós somos libertos, quando nós estamos em Deus, não tem olho gordo, não tem malignidade humana que nos atinja, que nos tire dos braços de Deus. Nós sempre vamos ser julgados pelas nossas ações. Então, se a minha atitude hoje é entrar em acordo com o meu adversário, para que eu não venha ser retida, que eu entre em prisões, então se a atitude dela para comigo é o contrário do que a palavra de Deus está mandando,
Isso é um problema dela. Se ela quiser se manter em prisão, se ela não quiser ir para frente, é um problema delas. Mas nós, eu e você, que está ouvindo essa palavra dessa manhã, né? Eu estou totalmente presa nessa palavra. Eu preciso, e eu acho muito difícil alguém nesse planeta não ter alguém, ou no passado, ou no presente, que se lembre dela. E muitas vezes a lembrança não é boa. Olha, o momento que eu passei com essa pessoa, essa fase, nesse emprego que eu passei com esse chefe, com essa patroa, que eu convivi, que eu morei com essa pessoa, foi terrível, né? Mas aqui, o que está em jogo? A nossa liberdade. Nós vamos na igreja, nós ofertamos, nós amamos a Deus, nós até evangelizamos. Mas pode existir áreas da nossa vida que esteja em prisões, que não vá para frente, que não desfrutemos o 100% da palavra de Deus. Justamente essas pessoas que você lembra hoje e diz, ai, eu não quero nunca mais ver na minha vida. Pois é. Pois é. Eu acredito que nada custe, nada merece a nossa vida ficar em prisão. Eu acho que não vale a pena. Nós precisamos romper com isso, precisamos vencer isso e conquistarmos todos os dias, mais e mais, todas as libertações possíveis em Deus, que por acaso eu e você ainda não percebemos que estamos em prisões, por causa de determinadas coisas. Eu quero a plenitude de Deus na minha vida, eu preciso. Eu preciso ter as mãos e os pés sem algemas. Eu não posso ter a linha da minha pipa nas mãos de Satanás, me segurando, me limitando, dando limite até onde eu posso ir. Eu quero ser livre. Né? Aquela música da Ana Paula, eu quero ser livre, quero viver a vida que Jesus conquistou para mim. Né? Livres, sermos livres, essa liberdade. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então, queridos, isso Jesus nos ensinando a respeito da ira, da raiva, do ódio, coisas que nos prendem. Então, nós comentamos sobre ofertas na igreja, que nós temos a oportunidade de nos levantar e ir até o irmão e nos acertarmos com ele. Mas na nossa vida é uma oferta cotidiana e diária. Hoje eu e você acordamos para sermos sacrifício vivo no altar de Deus. E talvez ele esteja pedindo, nós nos oferecemos hoje como essa oferta, sacrifício vivo no altar. E de repente, a nossa vida, a nossa oferta está defeituosa, né? Está com defeito, está manco, está manca. E Deus não aceita. Essa é a verdade. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos conhecimento da verdade, o propósito do conhecimento da verdade é para que ela nos liberte. E hoje nós temos que tomar uma decisão de escolhermos sermos libertos. E para isso, temos que obedecer a palavra de Deus.
Entremos em acordo sem demora com o nosso adversário. E debaixo da cobertura dessa oração nessa manhã, eita Jesus, eu coloco a minha vida, meu Deus. Não é simples, não é. Mas nós queremos romper, Pai. Romper, nós queremos vencer o mundo, o pecado e a nossa carne. O que nos impede muitas vezes de sermos pessoas assim, misericordiosas, livres da ira, livres do xingamento, Senhor, dos insultos a outras pessoas. É a nossa carne. E nós te pedimos no poder de Deus, do Espírito Santo, nessa manhã, nos ajuda a vencer essa carne, esses pensamentos, esse orgulho, essa vergonha, essa timidez. Não vale a pena nos tornarmos, sermos refém, sermos prisioneiros. O preço é muito alto, é muita coisa em jogo, é muita coisa que nós deixamos de desfrutar se não obedecermos essa palavra. Então, debaixo dessa cobertura, eu coloco a minha vida, a vida do Ricardo, a vida do Davi, da Denise, da Ana, do Sérgio Ricardo, da Fabiane, da Cleo, da Helenice, da Elvira, da Celinha, da Silene, da Neuma, da Neuza Araújo, da Cida Cordeiro, a vida da Jane, da Eliceia, da Marcela, da Ivani, da Débora Vedramini, a vida da Ingrid, da Rosana Pontes, da Dora, do Eduardo, do Reginaldo, da Arminda, da Eloni, da Noeli, da Tânia, da Maria Souza, da Marilene. A vida da nossa apóstola Valnice, Raquel, Ivanda, Semente, Rinaldo, Rosivaldo, Wagner, Tami, Joana. Nossos profetas Mineto, Eneide, Priscila. A vida da Israel. Os nossos pastores locais. A vida do Marcos e da Carla, do Sérgio e da Marta, do Pedro e da Graça, do Ivan e da Inês, do Gustavo e da Priscila, Narcisa e Conceição, do Hélio e da Antônia, do Virgínio e da Maria José, da pastora Neide, Malu, Sirlene, Massinha, Roseli, nossos queridos do Chile e do Sertãozinho, todo o corpo ministerial da INSEGEC São Paulo, bairro do Limão. O Ministério Palavra da Fé, todo o presbitério nacional e internacional, o Conselho Apostólico, a vida do Roger, da Ana, sobre a torre de oração, 24 horas, a vida dos pastores, dos intercessores, dos moderadores, a vida do pastor Leonardo, sua família, sua filha Radassa, os nossos vizinhos, Senhor, nosso síndico, a nossa célula, nossas conexões, a cidade de Jandira, Cotia, União dos Palmares, São José da Laje, a África, o Japão, Moçambique, Angola, nossos ouvintes internacionais, Senhor, a Nigéria, os governantes, a vida do Tarcísio, do Ricardo Nunes, do Nicolas, da Damares, da juíza Ludmila Grillo, do Marcos Neves, do José Roberto, a vida do Bolsonaro, Deus, essa situação política da nossa nação tem ficado insustentável, tem despertado raiva, ira. Quantas vezes a gente entra na internet e vê comentário que a gente tem vontade de combater, de xingar, de, sabe, dar o troco, dar a resposta. Essa situação política da nossa nação tem sido um estupim. Senhor, já não basta as guerras em casa, nos lugares difíceis de relacionamento. Ainda agora temos
essa divisão no país, entre esquerda e direita, PT, PL, Lula, Bolsonaro, Senhor, e tantos outros, que tem sido como laço para muitos de nós cairmos, principalmente nessa circunstância política que nós estamos vivendo, né? Ainda que a pessoa seja aquilo que a gente fala, a Bíblia diz que não é para a gente chamar de ladrão. Não é verdade? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Colocamos a nação de Israel sobre a cobertura dessa oração nessa manhã. A nossa nação brasileira, declaramos que ela é constituída por famílias sacerdotais, cujo altar de Yahvé está sendo restaurado no coração da nossa família, dos nossos familiares. Em nome de Jesus. Senhor, os nossos governantes, a vida do Tarcísio, do Ricardo Nunes, do Nicolas, da Damares, da Joísa Ludmila Grilo, do Marcos Neves, do José Roberto, a vida do Bolsonaro, da Michele, seus filhos, seus netos, toda a sua família. Os que estão desviados, afastados do caminho do Senhor. E muitas vezes diz, não, eu não vou voltar porque eu fui injustiçado na igreja. Eu tenho raiva de pastor. Eu tenho ódio de crente porque teve uma experiência terrível, Deus. Nós queremos te pedir perdão nessa manhã, pela nossa postura, pela nossa má conduta, que foi muitas vezes a causa, Senhor, de muitos terem se desviado e se afastado e tem dificuldade até hoje de retornar à igreja. Pai, nós apresentamos a vida dos que estão desviados, afastados, desigrejados, dos que estão dentro das igrejas, mas estão fora do propósito da vontade. Aquelas pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, nós queremos ser como Jesus agora, vendo, Senhor, tendo uma visão e clamando. Jesus era santo, não tinha pecado nele, ele era repleto de misericórdia. E nós somos como Jesus. Nós não somos como Jesus. Pedimos a tua misericórdia por nós, primeiramente, e por aqueles que agem de forma contrária à tua palavra, trazendo escândalo, fazendo que o irmão tropece, sendo motivo de escândalo e de tropeço. Deus, livra-nos nessa manhã, livra-nos nesse dia, nos liberta, que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém. Em nome de Jesus, colocamos ainda a vida do seu Francisco, da dona Irenilda e da Débora sobre a cobertura dessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, eu e essas queridas irmãs intercessoras aqui, diante do teu trono. E com ousadia, confiadamente, para nos apresentar diante de ti e nos colocar, Senhor, também na brecha, interceder a favor daqueles que estão nesse erro, a favor daqueles, Senhor, que tem, que nós temos, que tem nos feito nos irar contra eles, contra essas pessoas que pertenceu ao nosso passado, que nos decepcionou, que nos feriu. E que muitas vezes, como a palavra de Deus, Jesus disse, não precisa nem matar, é só ficar com raiva. Daqueles que nós temos mágoa, que nos feriu. Queremos apresentar essas pessoas, essas situações do nosso passado diante de ti. E nos colocamos na brecha para interceder nessa manhã, Espírito Santo, que
o Senhor possa interceder por nós agora diante do Pai, pela minha vida, pela vida dessas queridas, pela vida dessas pessoas que pertenceram ao nosso passado ou que pertencem ao nosso presente, que foram instrumentos, Senhor, de ferida e que nós em algum momento, Senhor, desejamos que ela pagasse pelo que ela fez, Senhor. Eu tenho consciência disso, desses momentos de ira. Sabemos que o Teu Espírito nos assiste nessa guerra, nessa luta, nessa manhã, contra essas forças que tentam nos segurar nessas prisões, porque a Tua palavra diz: se permanecemos nessas atitudes de ira, Senhor, nós vamos ser julgados, Pai. Sabendo que o Teu Espírito nos assiste nessa luta, nessa manhã. Tira, Pai, a vergonha. Tira, Senhor, essa atitude de saber que estamos errados e não tomamos um posicionamento. Senhor, nos assiste nessa luta contra as forças do mal que tentam nos conservar nessas prisões. Nós nos desligamos agora desses sentimentos. Nos soltamos dessas ligaduras da impiedade e da servidão através das nossas orações. Tomamos, Senhor, Teu escudo da fé e apagamos as setas inflamadas do maligno que estão vindo agora, Senhor, contra a nossa mente, contra o nosso coração, querendo despertar sentimentos em nós, Senhor, que não Te pertencem. Pai, Tu dizes que tudo quanto ligarmos, proibimos, declararmos ser ilegal e impróprio, terá sido ligado, proibido, declarado ilegal e impróprio no céu. E tudo que desligarmos, permitimos, declaramos legal, na terra terá sido desligado, permitido e declarado legal no céu. E dizes que nós expulsaríamos os demônios no nome de Jesus. Então, sob a cobertura desse sangue de Jesus, nos dirigimos a Satanás e dizemos: quebramos agora as correntes que nos prendem, removemos as algemas das nossas mãos, tiramos a bola de ferro dos nossos pés. Removemos das suas mãos a linha da nossa pipa, da nossa vida, que nos limita, que dá o espaço, até o espaço onde nós devemos ir. Aleluia, aleluia. Sob a cobertura do Teu sangue, nos dirigimos a Satanás, a seus principados, poderes e forças malignas nas regiões celestes. Tu, Espírito, que tem nos prendido com ira, com raiva, com ódio, com feridas, com mágoas. Nós declaramos agora que solta nossas vidas agora no nome de Jesus. Nós exercemos autoridade sobre Ti em nome de Jesus e ordenamos que seja paralisadas as Tuas obras agora sobre as nossas vidas. Deixa-nos livre e não volte mais em nome de Jesus. Ordenamos que desista das suas maquinações contra nossas vidas agora, no nome de Jesus. Declaramos que não temos mais raiva, mais ira daquelas palavras que ouvimos, que naquele momento, meu Deus, nos seguramos para não avançar no pescoço da pessoa. Pelo preço do sangue pago por Jesus a favor da nossa vida. Proclamamos a derrota de Satanás na nossa vida. Pai, envia agora teu Espírito ministrador agora para prover a ajuda e assistência necessária para esse dia, para fazermos e cumprirmos a Tua vontade.
Pai, lançamos mão da salvação, do senhorio de Cristo Jesus em nossas vidas e falamos dessas coisas que ainda não são como se já fossem, pois decidimos olhar para o invisível, para as tuas coisas eternas, não ignorando as maquinações do diabo, e por isso resistimos a Satanás, e ele tem que fugir em terror das nossas vidas, em nome de Jesus. Não damos nenhum lugar ao diabo na nossa vida. Reivindicamos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós, pois Satanás e suas forças são vencidas pelo sangue e a tua palavra. Graças te damos, Pai, porque temos a autoridade de Jesus para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno do lugar, Senhor, e nos livrar deste presente mundo mal. Declaramos que somos libertos do poder das trevas e somos transportados para o reino do teu Filho amado. Pai, te pedimos agora que preencha todos os lugares vazios das nossas vidas com a tua redenção, tua palavra, teu Espírito Santo, teu amor, tua sabedoria, tua justiça, a revelação do teu conhecimento, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos ver pela fé que estamos redimidos pelo sangue de Jesus das mãos de Satanás. Nós somos justificados e feitos justiça pelo sangue de Jesus Cristo e te pertencemos espírito, alma e corpo. Te agradecemos porque cada laço escravizante, cada corrente que nos prendia, cada prisão é quebrado das nossas vidas e não tem mais poder e domínio, e nós não somos mais escravos de coisa alguma, de mágoa, de raiva, de ira, e nem ficaremos sob o poder das trevas. Em nome de Jesus, escapamos do jugo do diabo, portanto faremos a tua vontade, Pai, e te glorificamos espírito, alma e corpo. Obrigada, Jesus, porque tu se manifestou para destruir nessa manhã, nesse dia, as obras do diabo da nossa vida. As obras de Satanás são destruídas em nome de Jesus. Aleluia. E caminharemos pela fé no reino de Deus, o qual é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, para o louvor da glória de Deus. Amém, amém e amém. Aleluia.